Vamos lá. E vou fazer a prece hoje, e a partir dos próximos eu vou pedindo para cada um fazer também, entendeu? Tem alguém que está entrando agora aí, ó. Mas vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pela nova oportunidade de trabalho, de aprendizagem que se nos abre nos espaços virtuais da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, com cuja egrégora nós aqui nos conectamos, cada um nos seus lares, da mesma forma como quando fizemos a nossa reunião virtual. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, para que nós realizemos o melhor nosso alcance em termos da aprendizagem, da assimilação do ensinamento, do conteúdo espírita cristão, que o nosso trabalho esteja alicerçado nas bases da fraternidade, do entendimento, da compreensão, para que nós possamos extrair sempre o melhor possível. Que assim seja. Tem alguém com dois equipamentos ligados aí próximo está dando microfonia. Tem que desligar um. Ou então ir para um outro cômodo. Espera aí que eu resolvi. Boa noite, Hernani. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, então? Vamos. Boa noite. Boa noite, Cássia. Boa noite. Hernani. Muito bem. O nosso estudo foi sugerido pelo Arthur. E a nossa proposta é estudarmos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo de forma alternada. Começaremos hoje pelo Livro dos Espíritos. Na próxima reunião, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sem pressa o assunto, de forma bem pausada, de tal forma que todos possam participar. E eu sugeri, quero ver se todos concordam, eu sugeri que nós limitássemos aqui a abrangência Ô, Cássia, para de movimentar que tá dando ruído, minha amiga. Fica quieta num canto. Eu tô indo perto do Hernani, ué, porque ele tá com o dele lá e pegando um pouco. Vou pedir para vocês assim, então, quando vocês forem fazer qualquer movimento assim de alteração de ambiente, fecha o som, por favor. Tá bom? Mas não tem problema não. Nosso estudo aqui, nós não temos um preciosismo de técnico, não. O importante aqui é o nosso trabalho de intercâmbio, aprendizagem. E eu estava dizendo o seguinte, eu fiz uma proposta aí de nós limitarmos o assunto evidentemente, a codificação, que é a base, e apenas Emmanuel e André Luiz. Certo? Vocês concordam? Porque o Chico Xavier ainda é a nossa fonte mais segura no movimento espírita. Embora eu tenha que dizer aqui que as obras do Chico psicografadas pela FEB não existem mais os originais. A FEB destruiu. E algumas foram adulteradas. Para vocês verem o tamanho do problema. E a Federação Espírita Brasileira vai editar, por exemplo, a coleção Fonte Viva e a coleção Nosso Lar, de acordo com a primeira edição, porque depois da primeira edição houve alteração.
Então, nós vamos ficar só com esses dois, Emmanuel e André Luiz, que é para nós termos um plano de segurança aí nos nossos comentários, porque à medida que a gente vai estudando, ao longo do tempo, nós vamos percebendo os problemas que essas obras têm também, viu? Por isso é que nós somos chamados, e aqui é importante nós termos em mente que o compromisso é com a codificação, e sem fecharmos, evidentemente, numa ortodoxia limitadora, porque o próprio Kardec disse que sobre o Espiritismo foi dita a primeira palavra. Mas nós temos que nos ater ao ensino, ao que é concordante, ao que é amplamente aceito. E nesse caso, André Luiz e Emmanuel são amplamente aceitos, embora há pessoas que não concordam, para que vocês saibam que existem polêmicas no movimento espírita por causa de Emmanuel e por causa de André Luiz. Muito bem. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Para iniciarmos, então, o assunto. Você falou que vai ser intercalado o livro dos Espíritos que não vai ser no Espiritismo? Tá claro para todo mundo? Cada dia um livro. Sequência. Cada dia um livro em sequência. Certo? O Evangelho também vai ser no capítulo 1, né? Não vai pegar aquela introdução do Kardec, Não, introdução não. Introdução também não, né? Introdução fica para estudo individual, tá? Não vamos... Porque o livro dos Espíritos são 1018 questões. A pessoa fomos estudar a introdução aqui antes. Tranquilo. Eu acho que não fica muito dinâmico o estudo. Não é? Muito bem, vamos lá então? Eu vou começar então, eu vou ler a questão 1, e vou abrir os comentários, tá bom? Eu leio, aí cada um faz um comentário que quiser fazer, e depois eu quero combinar com vocês, se vocês concordam. Eu pretendo trazer. Tem questões do Livro dos Espíritos que será possível fazermos conexões com versículos do Evangelho. Eu pergunto se vocês têm alguma resistência quanto a nós acrescentarmos um estudo, também quando for pertinente, de alguns versículos do Evangelho no sistema miudinho, para a gente enriquecer o estudo. O que vocês acham? Sem problema. Eu acho válido mesmo, porque você já abriu a condição, não, o acréscimo, né, de estudarmos André Luiz e Emmanuel, né? Nada mais justo do que também o Evangelho fazer o intercâmbio. Porque o Espiritismo é o Consolador prometido, que vem nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus disse, acrescentar o que ele não pôde dizer e nos fazer lembrar de tudo o que ele disse que foi adulterado. Então, é importante fazermos um entrelaçamento, sempre que possível, com o texto bíblico, tanto o Evangelho, cartas de Paulo, e também com o Velho Testamento. Essa primeira questão aí, vocês vão notar que dá para nós fazermos um aprofundamento, trazendo tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento, tá bom? Vamos lá, então? Capítulo 1, Deus. Capítulo 1 trata de Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo. Então, Deus e o infinito. O que é Deus? Pergunta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Alguém gostaria de começar? Trazendo algum comentário? Ou eu posso começar aqui e vocês vão entrando assim que forem tendo alguma ideia, alguma inspiração?
Então vamos lá. É, a pergunta por si só é bastante interessante, porque essa pergunta, de certa forma, causa estranheza aos religiosos tradicionais, porque a pergunta é: que é Deus? Então, quem está muito ainda preso à religião tradicional pode supor que os espíritos estão transformando Deus em alguma coisa. Notemos que a pergunta não é quem é Deus, é que é Deus. Na tradução do Noleto, que é Deus. Na tradução do Guilherme Ribeiro, é o que é Deus. Depois eu posso até pesquisar aqui no francês que eu tenho, se existe o artigo definido antes da questão. Então os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós podemos começar trazendo o seguinte aspecto aí que eu aprendi lá com o Honório nos estudos do Apocalipse. Vamos notar que os espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema. Eles não responderam, por exemplo, Deus é o intelecto supremo. Nem responderam, Deus é o sentimento supremo, mas é a inteligência suprema. Porque a inteligência é a capacidade de nós conectarmos intelecto, sentimento, conjugarmos intelectualidade com o sentimento e operarmos segundo o ditame da razão, que representa aí o intelecto, a proposta e o sentimento que vai, então, manifestar. Então, portanto, nós temos essa ideia, porque a inteligência é a capacidade que temos de utilizar com sabedoria os recursos à nossa disposição. E na conjugação entre razão e sentimento, é a utilização com sabedoria do que a razão propõe. A razão, nós estamos aqui trabalhando para iluminar a nossa razão, porque a nossa razão é uma razão já viciada pelos milênios, formatada por filosofias, ideologias, que hoje nós estamos reconhecendo que muitas estão em flagrante contraste com a doutrina espírita. Flagrante contraste. Então, ao estudarmos o Espiritismo, nós já somos, então, desafiados no plano da preferência ideológica, filosófica, a adotar o sistema filosófico espírita. E aí, no movimento natural, o nosso eu interior, o nosso eu, o homem velho, vai se contrapor com as suas preferências. Então, por isso é que é necessária a conjugação do sentimento. Porque o sentimento propõe algo e a razão propõe outra coisa. Então, o que levou Paulo a dizer, por exemplo, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Vocês entendem por quê? Porque a doutrina espírita, com os seus fundamentos, definem que nós trazemos determinadas imperfeições e tendências complexas que nós estamos buscando tomar. Certo? Só que essas tendências, elas estão muito bem consolidadas pelos nossos desejos. Nós buscamos pelos desejos, perceberam? Então, nós, em grande medida, vamos ter que contrariar desejos, emoções, sentimentos. A proposta espírita vai contrariar os nossos desejos. E é por isso que a maior chaga da humanidade, por exemplo, é o egoísmo. E é por isso que nós temos grande dificuldade em conseguirmos vivenciar plenamente o cristianismo, por causa do homem velho.
Todo mundo de acordo? Está complicado? Então, a inteligência faz a conjugação entre razão e sentimento. A razão propõe, o sentimento é que vai construir a ideia que é a proposta. O sentimento. E, no caso, o sentimento por excelência é o amor. Por isso é que Jesus disse em João: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A questão que se propõe para nós é o seguinte: amamos a Deus, consequentemente a Jesus, acima de tudo, no que representa que amar a Deus e a Jesus significa amar ao próximo. Esse é o ponto. Porque nós vamos ser desafiados, somos desafiados no dia a dia. No dia a dia, porque é no dia a dia que nós temos no laboratório, é que nós vamos ser desafiados no campo do reflexo, homem velho, nas reações do cotidiano. Por exemplo, nós entramos na casa espírita e aprendemos que fora da caridade não há salvação, mas nós então estamos no trânsito, levamos ali uma fechada. O primeiro sentimento que emerge é o da caridade, acima de tudo. O que vocês acham? Não. Não. Não é o sentimento natural de reação, que é o nosso normal ainda. Então, esse aí nós temos a oportunidade do autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos, e assim conhecemos a nós mesmos. Certo? Porque Deus, amigo, esse Deus que nós estamos estudando aqui, ele não exerce ação direta na matéria. Ele não é visível. Ele é invisível. Tá claro? Então vamos buscar aqui como nós vamos podemos entender Deus com Paulo, por exemplo, para a gente tentar clarear o assunto. Hebreus. Ó, sempre que alguém quiser falar, levanta a mão aí, tá? Hebreus. Ó, Paulo já nos propõe interessantes pontos para nós analisarmos. Vejam bem. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Notaram? O que Paulo está dizendo? Deus não se manifesta diretamente para os homens. Ele se utiliza de intermediários. Aí já começa a... Hebreus, que número? Hebreus capítulo 1. 1. Já começa a dificuldade, por quê? Porque nós precisamos concordar com os profetas que eu anuncio. Perceberam? Aí nós somos chamados, então, a identificar a árvore pelo fruto. Se o profeta diz que é um enviado de Deus, ele vai apresentar os frutos de acordo com aquele que o enviou. Se ele diz que é um enviado de Deus, mas os seus frutos, que são pensamentos, palavras, atitudes e ações, são flagrantemente contrários, então ele não é um verdadeiro profeta. Aí, e Jesus chama-nos a atenção para esses elementos, certo? Fazei tudo o que eles vos disserem, mas não o que eles fazem. E às vezes nem o que eles dizem. Porque o que eles dizem também estão em contrário. Então, falando aí, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Aí ele começa a falar de Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veja que interessante. Aí nós já temos aí um primeiro, embora João já falou disso no seu evangelho,
O verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, Jesus estava com Deus e era Deus, porque Jesus afirma, eu e o Pai somos um. Nós aqui, amigos, espíritos em evolução, estamos construindo essa unidade com Deus. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Nós estamos construindo essa unidade com Deus também. Aí nós vamos estudar depois, mais à frente, os sinais dessa unidade divina. Qual é o sinal mais característico? É o cumprimento das leis de Deus. Cumprimento das leis de Deus. São apenas 10. Mas nós, religiosos, temos dificuldade em cumprirmos os 10 mandamentos, não temos? Temos grande dificuldade. Nós vamos aprofundar um pouco isso aí. Vamos com calma. O qual, falando de Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Isso em Hebreus. Em Colossenses, ele vai afirmar novamente, Colossenses 1,15. Ninguém precisa abrir o texto aí, não, basta anotar, tá? Colossenses 1,15, falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito aí é porque ele foi gerado primeiro do que nós, amigos, tá? Primogênito, gerado primeiro. Em relação a nós que fomos criados, evidentemente, depois de Jesus, certo? Pode falar, Arthur. Diga aí, meu amigo. Não, essa questão aqui, ela me fez... Eu vim até a Bíblia aqui, e é de se esperar que na Bíblia houvesse alguma coisa que se falasse que é Deus, né? Afinal, a gente está falando de um livro muito mais antigo do que... né? E que já passou por várias gerações. Mas o interessante é que o primeiro versículo da Bíblia, que é o versículo número 1 de Gênesis, fala o que Deus fez. Não fala o que é Deus. Né? Ele fala, no começo Deus criou os céus e a terra. Ponto. Porque ele é o criador. É a atitude, né? Fala da atitude que ele fez, mas não fala quem é. Não, né? Mas aí você vai entender, você vai lá no 1,26. Aí você vai lá no 1,26. E o que está dito lá? Assim, 1,26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui já começa a abrir o entendimento. Sim. Façamos. Plural. Porque, na verdade, é o seguinte, Deus cria, mas quem faz é o homem. Complicou? Como a inteligência suprema fica claro, fica transparente, né? Para a gente poder entender. Porque, por exemplo, Deus cria o fluido cósmico universal, o universo, e os filhos, está lá no André, podemos depois até buscar em Evolução em Dois Mundos, co-criadores em plano maior, que são aqueles que tomam do plasma divino, que é o hausto do Criador, que é o seu pensamento, e constroem os sistemas, o universo visível. Mas a criação é Deus. Então, depois que foi feito o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus vai dizer assim, olha lá, no 27, e criou Deus o homem à sua imagem. Porque quem criou, na verdade, foi Deus. Nós executamos a ordem. Então, arremetendo ao que você está dizendo aí, já o primeiro versículo, lá no terceiro versículo, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, a luz é o que estamos tentando aqui desenvolver na intimidade, a luz. De acordo?
Então, nós estamos trabalhando aqui... Se a gente repassar, então, a gente repassa que Deus é a inteligência suprema. Exato. Causa primária de todas as coisas. E Aí quem é Deus? As coisas são feitas por nós, espíritos, com base na diretriz divina, que é o determinismo. O determinismo está bem, por exemplo, simbolizado no imperativo, que é o tempo verbal dos mandamentos, por exemplo. Uhum. É o imperativo, definindo simbolicamente aí o imperativo. De acordo? É isso mesmo, Arthur? Sim. E quem? Agora quem? Quem é Deus seria o coletivo de todas as coisas. Não, porque aí você está transformando... Aí você está entrando no panteísmo, que Kardec vai combater. Porque Deus não é uma pessoa. Já começa a complicação para nós por aí. Deus não é uma pessoa, não é uma personalidade. Ele está além de pessoa, além de personalidade. Por isso que Kardec perguntou o que é Deus. Porque nós não temos condições ainda de saber. Então, Júlia, me pergunta está relacionado exatamente... O que nós temos de mais perfeito para identificar Deus, segundo os Espíritos, é Jesus. Por enquanto, é o teto. Diga lá, Elana. Então, é isso que eu ia te perguntar, baseado nisso aí que você acabou de falar em relação a essa compreensão. A compreensão que nós temos de Deus, ela está diretamente relacionada à inteligência, né? Porque nós, através da inteligência, você consegue entender o princípio de tudo. Que aí você já está entrando, por exemplo, nas provas da existência de Deus que vamos estudar mais à frente. Né? Que pelo raciocínio, pela obra, você remonta ao autor, entendeu? E mundos mais evoluídos vai ter a compreensão de Deus de acordo com a sua evolução? Ou seja, quanto mais você evolui, mais você se sabe sobre Deus? Sim, a compreensão vai aumentando. Os limites vão se ampliando. Diga lá, Luiz. Dentro do que ela falou, eu concordo que primeiro, assim, eu acho que a nossa ideia de Deus é muito, muito rudimentar, né? E aqui, nesse versículo que você trouxe de Hebreus, quando fala, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas e nesses últimos dias pelo Filho. A gente percebe aqui também, eu esqueci o que a Helena estava falando, um progresso de entendimento. Porque no próprio Velho Testamento, eu tinha achado um artigozinho tratando sobre Deus, em que a pessoa cita três profetas, eu não me lembro exatamente a ordem, mas cada um vem trazendo uma particularidade de Deus, como justiça, como o Deus único, como misericórdia, ou seja, aos poucos a humanidade vai compreendendo. E uma coisa que eu não sei se está correto eu falar isso também. Na medida em que nós vamos também nos aprimorando moralmente e vamos descobrindo virtudes cada vez novas e cada vez mais profundas, eu acho que a gente está descobrindo Deus de uma forma relativa. Então, eu creio que sim, eu acho que a ideia de Deus para Jesus é uma ideia totalmente diferente da nossa. Com certeza. Porque nós temos que quebrar um paradigma, o seguinte: Deus não está lá fora, ele está dentro. Sim. Está dentro de nós. E o Deus interno é a capacidade de criar e elaborar as coisas. É a capacidade de criar o próprio destino, embora dentro do determinismo do Criador. Então, por exemplo, a capacidade divina dentro de nós é a nossa possibilidade de criação das coisas. Por isso que somos co-criadores em plano menor, co-criadores em plano maior. Por exemplo, vamos aprofundar um pouco mais, para a gente tentar aí trazer uma ideia
do Deus interior. Porque Deus se manifesta pelos filhos. Deus se manifesta pelos filhos. Então, nós temos que saber se nós estamos manifestando na nossa vida legitimamente o Pai Criador, porque Jesus define que Deus é Pai. Ou se nós estamos manifestando o Pai com letra minúscula. O que eu estou dizendo? Quando nós partimos para uma reencarnação, o espírito está no mundo espiritual e ele parte para uma reencarnação, de quem que ele herda? De quem que ele herda as características que ele traz no corpo físico? De quem que ele herda? De si mesmo. Ele vai... É de si mesmo. Então, cada um de nós é o seu próprio pai, em termos filosóficos, amigos. O pai não é o pai biológico. O pai biológico é aquele que nos empresta o corpo físico, nos dá a oportunidade, junto com a mãe, de aqui estar. Mas o pai legítimo, que nos traz para a existência, o pai que nos traz para a existência é o que cada um de nós já elaborou ao longo do tempo nas existências anteriores, e é por isso que nós aqui na Terra vamos lutar contra más inclinações. Quem são essas más inclinações? São nossas. De quem são as virtudes? São nossas. Virtude significa progresso realizado. Más inclinações significa progresso a realizar. Certo? Então, nós estamos trazendo a questão de Deus para o plano prático. Por incrível que pareça, para a dimensão prática. Para nós amigos, nos desligar desvincular daquela ideia de um Deus exterior que está observando. O Deus é interno. Deus está presente na nossa intimidade. Por favor, quem está com um cachorro latindo aí forte aí? Eu vou fechar o som. Quem está com um cachorro latindo, por favor? Vou ter que fechar o som. Quem é, por favor? Então, eu vou repetir o pedido que eu fiz para vocês aqui, tá? Quando alguém notar que tem um som muito forte aí no ambiente, como um cachorro, por exemplo, por favor, feche o som, tá? Porque o som entra, todo mundo escuta, e o som entra muito forte, tá bom? Vamos combinar assim? Então, nós temos que, amigos, trazer Deus para a dimensão interna. À medida que nós vamos estudando, o assunto aqui não é fácil, não. O assunto não é fácil, não. À medida que nós vamos estudando a doutrina espírita e as leis de Deus, nós vamos ampliando a concepção divina. Porque o determinismo divino, ele está dentro de nós. O determinismo divino está dentro de nós. A força para progredir que nós trazemos inata, questão 779 que vamos estudar, ela é atributo divino. Nós estamos exercitando, aprendendo a dominar. Quando que nós exercitamos e aprendemos a dominar? Quando a razão se abre. Porque das faixas minerais até o homem de 200 mil anos atrás, o determinismo é absoluto. Absoluto. E esse determinismo são os instintos que nós desenvolvemos. São os instintos, amigos, que nós desenvolvemos.
que na faixa da humanidade vamos transformar em determinismo bendito, feliz, que são as virtudes. As virtudes são um determinismo divino por excelência, porque as virtudes nos impelem para o amor ao próximo, perceberam? As virtudes nos impelem para amar o próximo de forma natural. O instinto nos impele a reter para nosso benefício. Ou não é? Tanto é que o instinto o egoísmo, o que é o egoísmo? Abuso do instinto de conservação. Eu estou trabalhando aqui, amigo, só com o conceito espírita do Livro dos Espíritos, tá? Que nós vamos estudar mais à frente. Mas eu quero trazer uma concepção. Falamos aqui do Pai com a letra maiúscula. O Pai com a letra maiúscula é apresentado a nós, amigos, na Terra de forma excelente por Jesus. O Pai com a letra maiúscula. Quantos de nós concordamos com Jesus de fato? Quantos de nós abraçamos outros filósofos e pensadores em detrimento de Jesus por causa de preferências na sociedade? E renegamos Jesus quando nós adotamos posturas definidas por esses pensadores? Quantos de nós? Na sociedade. Por quê? Porque nós temos o Pai com letra maiúscula e o Pai com letra minúscula. Estamos trabalhando com um conceito muito abstrato aqui, profundo, da razão que propõe. O que é Deus? Segundo um conceito mais aprofundado, Deus. Quem é Deus? Ou o Pai? O Pai é aquele que exterioriza a onda criadora. E o Filho é aquele que é receptor da onda criadora. Esse é o movimento que nós exercitamos na vida naturalmente, tá, amigos? Não é místico, não. É uma lei natural. O que eu estou dizendo? O Pai com letra minúscula é um filósofo que eu admiro. Ele emite uma onda criadora que é o seu pensamento, que eu adoto, que eu concordo, com qual eu chancelo e eu passo a praticar no mundo. Então eu recebi uma onda mental criadora e adoto no mundo. Qual que é o nosso trabalho em espiritismo? É nós adotarmos uma onda mental criadora de alta qualificação moral, trazida por Jesus. Vocês estão percebendo a dimensão prática da coisa? No que ela toca no dia a dia? Gente, sinto muito, mas o misticismo religioso para nós acabou. Faz tempo. Misticismo religioso tradicional, do Pai lá fora, do Jesus que nós vamos adorar, acabou. Acabou a infância. Nós estamos aprendendo aqui a domar, a entender as potências criadoras do espírito imortal. Vamos voltar para Paulo? Paulo em Hebreus capítulo 10. Paulo em Hebreus capítulo 10, versículo 3. 3 não, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Deixa eu lembrar aqui. Eu quero achar aquela frase de Paulo que diz assim, de tal forma que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Ah, tá. Eu esqueci qual que é o versículo. Não, aqui, ó. Peraí.
Depois nós achamos aqui. Agora me fugiu. Aquilo que se vê, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De tal forma que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. É 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos chega pelos profetas. Certo? Com o qual nós temos que concordar. Com cujo profeta nós temos que concordar e reconhecer as características do verdadeiro profeta. Todos esses são temas espíritas, do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Reconhecer os verdadeiros profetas. Para quê? Amigos, porque aquele a quem por quem afeiçoamos, nós vamos imitar na vida. Qualquer filósofo, pensador, idealista, ao qual votamos afeição, nós adotamos suas ideias. Isso é uma lei. É uma lei natural. Crescer e multiplicar-nos. Nós aqui estamos buscando desenvolver o pensamento espírita cristão de fato. De fato. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós lidamos na reunião mediúnica com os espíritos que estão em complicação. Por quê? Porque eles ouviram muitas coisas menos Jesus e a doutrina espírita, por exemplo. Ou se ouviram Jesus, eles o entenderam segundo seus próprios interesses. Chegam no mundo espiritual como? Nós temos lá o resultado, toda segunda-feira. O que é que falta para eles? Doutrina espírita. Então nós vamos dialogar com eles em que terreno? Terreno espírita cristão. Porque muitos foram filósofos, foram psicólogos, foram médicos, estudaram as ciências humanas, mas isso não garantiu felicidade para eles. Garantiu? Então o que eles precisam? Evangelho e doutrina espírita, amigos. Evangelho e doutrina espírita. E nós estamos estudando aqui de forma assim profunda que é para qualificar o argumento. Qualificar o argumento. Não é para nós sofisticarmos a argumentação com os espíritos sofredores que estão ali na posição que não tem condição de entender filosofia. É para a gente obter recurso. Recurso para que na hora da necessidade a gente consiga levar o simples. Entendendo o complexo, a gente leva o simples. Ficou claro aí que eu quero entrar eu quero trazer para o nosso assunto aqui a diferença entre pai com letra maiúscula e pai com letra minúscula. Porque eles vão dizer, vamos lembrar de Emmanuel. Emmanuel tem um texto muito interessante, Caminho, Verdade e Vida, que já estudamos, que diz que é muito difícil para o espírito encarnado fugir à lei segundo a qual ele sempre vai imitar o pai. Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 12, se não me engano. Porque a lei de imitação é uma força muito vigorosa. É uma lei. Então nós temos aí, vamos estudar as leis morais no futuro, e dentro das leis morais, no capítulo da lei de conservação, a lei de imitação é como se fosse um inciso da lei de conservação. Eu conservo aquilo que eu imito, que eu admiro, que eu amo. Certo? A questão nossa aqui é uma fundamental, é uma só. Nós amamos a Deus acima de tudo, ao próximo como a nós mesmos, ou nós ainda temos preferências? Essa é a questão. Porque amar a Deus
O mandamento diz: amarás a Deus acima de todas as coisas. Mas Deus é invisível. Como é que faz então? O segredo está assim: amar a Deus acima de todas as coisas. As coisas estão em segundo plano. Em primeiro plano estão as pessoas. Porque se Deus fala pelas pessoas, nós temos então que ver nas pessoas o Deus interior de cada uma em desenvolvimento. E amá-las. Certo? Ficou difícil? Complicou? Então, para não ter dúvida, amigos, amar a Deus é amar o próximo. Se não amamos o próximo, não amamos a Deus. Está lá no Evangelho de Mateus, Mateus 5, 43 e 48. Ouviste que foi dito: amarás o Senhor, amarás a Deus, amarás o Senhor teu Deus e aborrecerás os teus inimigos. Olha o verbo que Jesus diz. Agora eu pergunto para vocês. Vamos repetir? Jesus diz lá: amarás. Ouvistes que foi dito. Amará. Vamos pegar o texto correto aqui para a gente não dizer bobagem, que é muito interessante o que Jesus está dizendo aqui. 5,43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Alguém de vocês já viu na lei de Deus o mandamento: aborrecerás o teu inimigo? Já viram? Não. Quem criou isso? Os fariseus. Os que distorceram o mandamento. Então nós temos lá no mandamento: não cometereis adultério, não adulterarás, tá? Não adulterarás. Então é não adulterar a lei de Deus. Não prestareis falso testemunho, que é não falar mentira. Por exemplo. Esse aí, hoje na rede social, tem um monte de gente rasgando quando espalha mentira, fake news. Está rasgando. Tem um monte de religiosos aí que estão rasgando esse mandamento. Não prestareis falso testemunho. Vai lá, por causa de interesses aí, sabe-se lá quais, espalham fake news, mentiras. Pergunto para vocês se isso é um papel de cristão. Se alguém falar para mim que é demonstrar onde está na lei isso, eu concordo. Nosso papel aqui não é esse, não. Por quê? Porque Jesus trata disso, amigos. Pode falar, Ilana, antes de eu entrar na questão do pai com letra maiúscula e pai com letra minúscula. Então, Júlio, será que tudo que a gente vê aí acontecer, né, contextualizando aí tudo que a gente vê, não está relacionado exatamente a essa compreensão aí da primeira questão do livro, do que é Deus? Está né? relacionado com isso aqui, ó. Jesus vai dizer lá em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso aqui se aplica para nós individualmente e na sociedade. Nós temos que tomar isso aqui como parâmetro. Jesus está utilizando aqui o pai com letra minúscula como contraponto ao pai com letra maiúscula, que é o Deus por excelência, que ele revela. Que ele revela. Então aí tem a dificuldade, eu tenho que concordar com ele. Os fariseus, os doutores da lei, adaptaram os ensinamentos em função dos interesses materiais. É o que acontece hoje. Você adapta o mandamento, o ensinamento, em função da sua preferência filosófica, da sua preferência material, da sua preferência em vários campos do pensamento humano. Se adapta. Então, por que Jesus está dizendo aqui que ele é mentiroso e pai da mentira? Ele está se referindo aqui a Caim. Gênesis.
a serpente e Adão e Eva, na parábola. Vamos lembrar rapidamente aqui. Parábola da criação, Jardim do Éden. Tá? O Jardim do Éden é a terra. Por que eu estou dizendo isso? É Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia em 4 braços. É Gênesis 2:10. Saía do rio do Éden um rio. O Éden é o mundo superior, o mundo regenerado que orbita a estrela Capela, de onde vieram os transmigrados. Um fluxo, um rio. Vamos repetir? Saía um rio do Éden, mundo lá de Capela, para regar o jardim, a terra, e dali se dividiu em 4 braços, ou seja, os 4 grandes grupos: Adão, hebreus, egípcios, arianos e hindus, simbolizados em Adão, Eva, Caim e Abel. Adão, Eva, Caim e Abel simbolizam os 4 grupos. Então, Adão e Eva, os grupos foram reencarnando, Adão e Eva. 2 grandes grupos. Aí a serpente, o que a serpente apresenta? Lembra-se que a serpente subiu na árvore? Simboliza, então, que a serpente estava no plano espiritual. Plano espiritual. A serpente era o grupamento influenciando os encarnados. Questão 459. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginamos. Então, naqueles primórdios da transmigração, os grupos iam reencarnando e outros esperavam no mundo espiritual. Vocês acham que eles esperavam lá bonitinho, sentadinho, fazendo curso na colônia, curso de lei de Deus? Não, eles ficavam na confusão aqui com os encarnados, como acontece hoje. Então, a serpente, que é o grupo desencarnado, que são os espíritos desencarnados, como é que os espíritos encarnados influenciam, amigos? Qual que é o primeiro ponto que eles vão buscar? Primeira tomada que eles vão buscar conectar conosco? Sentimento, emoção, desejo. O pensamento atrai, o desejo chama. Questão 467, lembra-se? Certo? Aí depois que o desejo emerge, nós que já temos a razão iluminada pelo Espiritismo, a razão, que é a voz da consciência, entra para dizer, olha, não é por aí não, isso aí está meio equivocado. Que é o Adão. Então nós estamos trabalhando aqui, razão, Adão, sentimento, Eva. Certo? E a serpente. Então quando a serpente está ali influenciando, que é o grupo desencarnado, influenciando o grupo encarnado, o que acontece com a serpente? Ela reencarna. Ou não reencarna? Quem, amigos? Sim, reencarna. Não reencarna? Quando você tem um obsessor influenciando aí determinada pessoa, quando ela se casa, quem que é o primeiro que reencarna? É o obsessor. Vocês acham que é Jesus, que é o André Luiz, o Bezerra, o Emmanuel? Vocês acham que é? É assim, é isso que vocês pensam? Então, o Caim, quem é Caim? Caim é a serpente reencarnada. Então, quem que é o pai da mentira? O pai da mentira foi o Caim. Caim que aceitou a mentira, adotou a mentira, reencarnou. Perceberam? Nós estamos falando aqui da instância psíquica. O pai criador interior que faz as escolhas no campo das ideias. Então, amigos, cuidado com as ideias que adotamos. Cuidado com aqueles que falam aí no mundo e nós, opa, achei isso bacana, isso é bom, é bonito. Cuidado. Porque você tende a multiplicar. Porque a lei é de crescer e multiplicar-vos. É lei natural, viu, amigos? Não estou falando de sexo, não. Estou falando o seguinte. Eu gostei de uma ideia, essa ideia vai crescer na minha mente e vai desaguar no campo físico.
que levou Paulo a dizer o seguinte: pela lei entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela lei, lei natural. Estamos estudando a lei aqui, amigo. Que os mundos, mundo interior, pela palavra de Deus. O Deus aí é aquele que dita uma ideia e eu concordo com ela. Se torna o meu Deus na vida particular. Aí depois eu vou ficar brigando ou com a doutrina espírita, vou achar que ela está errada, porque está diferente do que eu estou gostando, que eu gosto, ou com Jesus. Lá nos primórdios, levou Caim a matar o Abel e levou os fariseus a crucificar Jesus. Nós matamos, aí veio o homicídio, matamos o homem novo. Eu pergunto se nós avançamos demais aqui, ficou muito abstrato, ficou confuso, amigos. O assunto aqui é para a gente quebrar a cabeça. É bem complexo. Complexo, né? Entender os processos. Nós temos que entender os processos criativos que estão nas nossas mãos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Isso tem um preço. Vai doer. Vai ser desafiador. E como nós estamos num grupo fechado, num grupo aqui pequeno, de elementos que já estão na reunião mediúnica já, tomando conhecimento das existências anteriores, conforme eu costumo brincar, com nome, sobrenome, CPF, endereço e tudo, nós aqui temos por dever, amigos, é aprofundar mais a questão, não ficarmos só no periférico, não. Entendemos os processos. Entendemos os processos. Por que o evangelho não domina no mundo? Por que o espiritismo não conquista os corações? É por causa disso, amigo. Nós temos que concordar. Mas acontece que eu gosto muito daquele pensador. Isso que está sendo dito aí não está de acordo com o que ele fala, então eu vou ficar com ele. Eu morro abraçado com ele. Estão percebendo? Ou como que se dá o processo? Crescei e multiplicai-vos. É uma lei natural, amigos. Pensando, cogitando. A ideia vai crescendo, gosto da ideia, vou começar a multiplicar, porque eu vou querer convencer o A, convencer o B, e vou manifestar no mundo. Se bobear, eu crio uma escola filosófica minha particular, com base no que eu acredito. Qualquer semelhança com o que acontece aí fora, no campo filosófico, não é mera coincidência. Esse que é o processo. Quem levantou a mão para falar? Alguém levantou a mão e eu perdi. Foi Elana. Eu ia perguntar a Júlio. Nós fomos criados simples e ignorantes. Onde que nós começamos, que a gente cria esse vício, que a gente se corrompe com essas ideias? Em que momento? É quando a razão desperta. Tá. Vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo aqui? Tem uma equação lá fantástica. Lá no capítulo 11, item 8. Em suas origens, o homem só tem instintos. Qual que é a origem do homem? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, certo? Origem do homem. Quando o homem desenvolve o pensamento contínuo, que na Terra aconteceu 200 mil anos atrás. Homo sapiens. Pensamento contínuo. A origem só tem instintos. Certo? Quando avançado e corrompido, tem sensações. Percebeu? Avançado e corrompido. Avançado é por quê? Ele já intelectualmente avançou. Pensamento contínuo, linguagem articulada, ideias, identificação das coisas, avançou o entendimento. Mas por que ele se corrompe? Porque ele continua
buscando atender Preso. os instintos, que é o amor próprio, o egoísmo. Então, essa compreensão de Deus aí também, ela é atribuída a esse conhecimento aí da gente, de nós mesmos, né? Não, porque Deus é o Criador é uma ideia inata que trazemos desde os primórdios. Inato. É um sentimento inato. Que o homem esquece quando a razão se abre, porque ele não vê Deus. Ele começa a procurar Deus e não vê, então ele se torna cético. Ateu, certo? Aí ele vai experimentar-se no mundo, vai fazer o que gosta. Aí ele vai descobrir os equívocos. Então, em suas origens, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Instruído e depurado. Certo? Ok. Essa corrupção acontece pelo abuso de que se acresceu à vontade no atendimento dos desejos. Quais são os desejos? Os instintos antigos, animalizados. Por que falamos aqui dos transmigrados? Por que eles vieram transmigrados para a Terra? Eles estavam lá no mundo deles, num estágio semelhante ao que estamos hoje. Por que eles foram retirados? Porque, já conhecendo a lei de Deus, conhecendo que precisa amar o próximo para serem felizes, preferiram continuar atendendo ao egoísmo. A submeter o fraco, a sambarcar os bens da terra. Isso tudo é conceito espírita, tá, amigos? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Jesus vai dizer: até hoje o reino dos céus é tomado pelos violentos. O reino dos céus, ou seja, como os bens, direito à felicidade. Kardec vai dizer, lá no capítulo 9, item 5, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem direito dos bens da terra. Mas acontece que os mais fortes, mais violentos, assambarcam os bens e exercem a opressão dos fracos. Isso é um texto de Kardec, amigos. Então aí aí os espíritos têm que ser retirados do orbe. Por que eles são retirados? Os espíritos vão dizer lá, porque eles continuam, se continuassem a reencarnar, continuariam causando confusão e desordem na sociedade. E são os extremamente egoístas que querem que querem impor no mundo o seu sistema pessoal, o sistema do seu grupo. Nós estamos tendo um exemplo aí, uma guerra que está acontecendo, porque uma pessoa quer impor o seu sistema e do seu grupo sobre uma outra sociedade. Isso acontece em todos os quadrantes da Terra. É para quebrar esse paradigma que nós estamos estudando espiritismo. Ou não é? Tudo isso é fruto da criação individual, amigos. Do Deus, o Pai com letra minúscula. Vós tendes por pai ao diabo. Quem é o diabo? O diabo é o homem velho, que adota ainda o egoísmo. O diabo significa o opositor, amigos. Não é um ser místico criado por Deus para lutar pela eternidade contra o amor e a bondade. É a nossa faceta individual, egoísta, que ainda quer permanecer ditando as regras do mundo, as regras no mundo. É só isso que é o diabo. Diga aí, Hernani, para a gente caminhar para o encerramento, já passamos do horário. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu até entendo, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Quando é, então, que ser criados simples e ignorantes, todos nós, quando é, então, que nós começamos a tomar atitudes que fogem à regra da criação? Por exemplo, eu sigo uma linha retilínea
aos ensinamentos e tal. Eu começo a me perder quando eu tenho consciência e livre-arbítrio? Exatamente, senão, porque, meu amigo, o Hernani, enquanto você não tem, o seu livre-arbítrio não abriu, o seu pensamento contínuo não abriu, e você ainda não aprendeu a distinguir, a identificar as coisas e aprendeu as noções da lei, o que você faz é o que você aprendeu na evolução. Lá no reino animal, você faz o que você aprendeu lá. É o seu arcabouço. São os instintos. Kardec pergunta na questão 907 se os instintos são substancialmente maus. Olha a pergunta que Kardec fez. Inteligentíssimo. Estou anotando. Entendi. Se os instintos são substancialmente maus, embora estejam na natureza. O que os espíritos vão dizer lá? Não. Os instintos foram colocados no coração do homem para a realização de grandes coisas. Colocados como, amigos? Pela evolução. Reencarnação, mineral, vegetal, animal. O princípio inteligente repete, desenvolve um instinto, que é uma capacidade, é um determinismo que o impele para caçar, para reproduzir, para estabelecer o território, certo? Nas faixas da humanidade nós vamos sublimar esses instintos, porque eu não posso mais matar, eu não posso mais reproduzir a força, eu tenho que amar o próximo. Percebeu? Só acontece quando o livre-arbítrio se abre, quando nós recebemos as primeiras noções da lei. De acordo? Porque até lá nós vamos fazendo aquilo que nós aprendemos a fazer. Pô, respondeu aí, Hernando? Sim, perfeitamente, Júlio. Eu só queria um esclarecimento maior, mas o entendimento eu tinha. Eu só aproveitei para anotar aqui as questões. Vocês perceberam a dificuldade? Não é fácil estudar livro dos Espíritos quando a gente tem condição de avançar assim, não, amigo. Terreno adentro do... Porque nós estamos aqui conjugando o livro dos Espíritos com o princípio base da evolução. Tomar as rédeas do nosso desenvolvimento intelecto moral. Identificar o bem e o mal. Não é a tônica do livro dos Espíritos? Vocês vão ver aqui que ao longo do livro dos Espíritos nós vamos encontrar várias vezes o tópico, identificação entre o bem e o mal. É recorrente. Por quê? Para a gente parar de repetir o erro. Parar de seguir falsos profetas. Você se lembra que nós lemos Eu não esqueci dessa frase. Na reunião retrasada, Caminho, Verdade e Vida, a última frase de Emmanuel, você lembra qual foi? Que o objetivo de Jesus é a remodelação da Terra. O que vocês acham que é remodelação da Terra? É continuar fazendo o que sempre fizemos? Ou é mudar, de fato? Transformar a Terra? Mudar o mundo? Para mudar o mundo, eu preciso mudar o mundo mental. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé, porque a ciência humana, a filosofia humana, ainda não descobriu que a palavra forma os mundos interiores. Nós estamos descobrindo pela fé. Pela fé que depositamos em Espiritismo, nos profetas. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E a palavra de Deus que está conosco agora, para nós formarmos um mundo novo, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo.
Certo? Alguém mais quer trazer um comentário para a gente fechar, encerrar? Que já avançamos aí 10 minutos, amigos. Eu pergunto para vocês se nós podemos continuar nessa linha mais filosófica de estudo, pegando o ponto concreto e avançando para mais amplos aprofundamentos. Eu acho que tá bom, tá ótimo. Eu também acho que tá bom, isso tudo ficou interessante. É porque a gente vai conjugando, a gente vai aprendendo a entender o texto, porque o Espiritismo vem esclarecer o que foi dito antes, que nós não entendemos. Uhum. Aí nós vamos entrar no Gênesis, vamos entrar somente em Gênesis e Apocalipse de vez em quando. Então vocês anotaram aqui que nós vamos longe com esse estudo, não vamos? Nossa, uma pergunta inicial que eu achei que era simples, né? Foi uma reunião inteira, imagina as outras. É, porque é o seguinte, nós estamos assim muito bitolados num conceito religioso tradicional. E nós somos chamados por Kardec, em Espiritismo, a desenvolver um pensamento crítico, a raciocinar. Não é? Porque o Espiritismo vem esclarecer tudo que foi dito antes. Quem é que vai fazer esse papel? Nós. Raciocinando. Vocês se recordam que teve uma comunicação pela Laura, algum tempo atrás, em que o Espírito pediu para nós estudarmos que eles precisavam de médiuns esclarecidos porque eles tinham muita coisa para dizer? Exatamente. Da Laura? Quem se lembra? Sim, eu lembro. Então, a gente, fazendo esse tipo de estudo, e com muita modéstia, sem presunção, a gente vai captando novas coisas. E vai abrindo a mente para novas coisas que vão chegar, porque aquele grupo ali está pedindo mais. Vamos, então, lançar mais algumas coisas. Estão entendendo? Uhum. Nós estamos, inclusive, recebendo revelação do passado, que define que já temos uma maturidade. Esse mais alguma coisa é acréscimo de misericórdia, né? Acréscimo de misericórdia. Por considerações finais aí, amigos. Quem quer fazer? Eu, por hoje, estou bem. Alguma coisa, Cássio? Não. O bojo dessas ideias aqui que eu estou trazendo, eu aprendi com os estudos do Honório do Apocalipse. Pra vocês terem uma ideia. A profundidade do trabalho do Honório. Né? Então vamos lá, vamos em frente. Então, Deus o infinito, inteligência suprema, causa primária. Porque, amigos, nós temos. Tem um outro aspecto que vamos deixar para a semana que vem, que eu quero trazer para vocês aqui, ó, lançar um ponto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, item 11. As imperfeições são as causas primárias dos nossos infortúnios, viu? Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, no plano macrocósmico. Agora, no plano do Pai com letra minúscula, nós estamos sofrendo, a causa primária está em nós. Mas vamos deixando isso aí, vamos devagar, porque o assunto, vocês vão vendo que, à medida que vai estudando, vai fazer conexão com outras coisas. Excelente. Então, que Jesus nos abençoe. Quem quer fazer a prece de encerramento? Arthur, faz a prece de encerramento para nós. Faço sim. Vamos agradecer ao nosso amado Deus, nosso amado Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para o aprendizado, para o estudo, para uma troca de diálogo, de pensamentos, que enriquece principalmente a nossa vida, o nosso trabalho. Que possamos ver a cada dia, a cada semana,
nesta nossa tarefa, mais luz, a luz que nos enriquece com a sabedoria necessária para seguirmos com os trabalhos que realizamos semanalmente com os nossos irmãos que precisam da nossa ajuda. Que Deus possa abençoar a família de cada um, abençoar a noite de cada um e a semana de todos, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Que seja. Vou parar de gravar.